Essa questão da taxação ou não das chamadas blusinhas que vêm do exterior nos sites de compra internacional já dividiram o próprio governo. O ministro Fernando Haddad gostaria de uma taxação maior. O presidente Lula defendeu nenhuma taxação. Colocar nessa conversa o nosso analista Caio Junqueira. Caio, boa noite. Há pouco mais de uma semana, o presidente sinalizou que poderia vetar a taxação das compras internacionais de até $50. E agora o vice-presidente Alckmin disse que o veto não deve acontecer. Mudou o quê, hein, Caio? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Márcio, essa semana foi muito crucial ali, né, em Brasília, né? 4 vetos presidenciais foram derrubados. Então, na prática, o que mudou foi essa percepção do governo de que se o Lula veta, o Congresso derruba facilmente esse veto, como derrubou 4 importantes vetos nessa semana, naquela super quarta, né? Uma super sessão ali, quarta-feira, né? Se não me engano, terça-feira, uma derrotas em sequência para o governo, pessoal da base aliada do governo, gente com o ministério votando contra o governo, em temas que o governo arriscou. E se o presidente Lula manter a promessa, a sinalização que ele havia dado de que vetaria essa decisão, a taxação, o Congresso muito provavelmente vai operar para derrubar este veto, como fez nessa semana com outros vetos. Isso tem acontecido cada vez mais neste governo passado também, né? Desde que o Congresso começou a se arvorar ali de poderes que antes apenas o Executivo reinava, mais ou menos de 2015 para cá, mas esse governo especialmente, muitos vetos sendo derrubados e o governo não conseguindo fazer impor a sua vontade. Mas então esse é o pano de fundo, na verdade. Então o que o vice-presidente Geraldo Alckmin dizendo que o Lula não vai vetar, porque se vetar, o Congresso derruba esse veto com muita facilidade. O certo é, o tema tem peso eleitoral e Lula sabe disso. Isso, exatamente. Tanto que teve essa operação do Palácio do Planalto, com muita influência da primeira-dama, Janja Silva, nesse tema. Lá atrás, Márcio, se a gente voltar ali em 2023, quando esse assunto começou a ser ventilado pela equipe econômica, a ideia da equipe econômica, do ministro Fernando Haddad, era taxar. Porque taxar significa aumentar a arrecadação e vai de encontro com a estratégia de ajuste fiscal da equipe econômica, que é um ajuste fiscal aumentando imposto, aumentando a arrecadação, taxando principalmente as classes mais favorecidas, isso no discurso, do que um ajuste fiscal por corte de gastos, essa grande crítica, uma das grandes críticas que são feitas ao governo Lula. Pois bem, o que mudou de lá para cá? Houve uma interferência, uma intervenção, isso nos bastidores é dito principalmente a primeira-dama convencendo o presidente de que era uma medida impopular. E como as taxas de popularidade do presidente Lula e do governo Lula vêm caindo, né, desde que ele tomou posse, qualquer erro é considerado fatal, tendo em vista ainda esse cenário em que o governo foi eleito, o presidente Lula foi eleito com uma margem, a menor margem aí da história, 2% de votos de diferença diante do Bolsonaro. Então, tudo que pode mexer com a popularidade, Palácio do Planalto acende alerta. Aí mexeu o alerta novamente nessa questão, mas tinha um movimento muito bem organizado, muito bem concatenado ali dentro do Congresso Nacional a favor da taxação. Teve meio que um meio termo, 20%, mas para o Palácio do Planalto, para o presidente Lula, seria ideal que não houvesse nada, mas foi derrotado mais uma vez no Congresso Nacional. Muito obrigado, Caio Junqueira.